Senhor Jesus, que bênção, que festa maravilhosa para o nosso Deus que nós estamos ofertando para Ele nessa noite, em especial vocês que fazem parte desse exército que cobre essa igreja o ano inteiro. E assim, vocês têm toda a minha admiração, irmãos. Essas irmãs da consagração, eu tiro meu chapéu para vocês. Vocês são demais, viu? Deus seja louvado pela vida de vocês. Meus amados, nós queremos louvar o Senhor Jesus por estar aqui nessa casa, nessa noite. Agradecer ao Senhor Jesus por ter sido convidada para fazer parte dessa festa de 11 anos, dessa pré-adolescência, mas cheia de maturidade. Louvado seja Deus. Agradecer à nossa amiga, irmã Verônica, pelo convite tão honroso. E eu quero justificar a ausência do meu esposo. Nós estamos ali com a programação de jovens na igreja e ele teve que ir. Ou ia eu ou ia ele. Então, ele foi lá, mas eu trago um abraço dele, a paz do Senhor para todos os irmãos. Meus amados, nós oramos ao Senhor, temos pedido ao Senhor uma direção. Temos ouvido já a voz do Senhor nesse lugar. Olhei para o relógio, fiquei preocupada. Eu não quero cansar a igreja, mas eu quero entregar uma mensagem para a igreja nessa noite. Porque eu preciso ser fiel àquilo que Jesus me confiou nessa noite. Nós precisamos mais do que nunca nos últimos dias ouvir a voz de Deus, como vocês cantaram aqui. Precisamos compreender quais são as diretrizes do Senhor pela sua palavra para esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E orar é algo, é uma ferramenta que ainda funciona, mas altamente escassa no meio do povo de Deus. Quando se fala de oração, só vem os fracos. Os fortes ficam em casa. Cadê os fracos aqui nessa noite? Aleluia. Eu costumo sempre dizer, irmão, só ora quem é fraco. Forte fica em casa dormindo. Mas os fraquinhos estão na igreja orando. E eu quero louvar a Jesus nessa noite, pelos fracos nessa noite. Aleluia. Deixa eu ser fiel ao que o papai quer. Nós vamos fazer duas leituras. Nós vamos começar no livro do Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, por gentileza, capítulo 11, verso 16, 17, 18 e 19. Após, eu vou ler apenas o versículo 13 do capítulo 6, do livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Mateus, capítulo 11. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas eu precisava trazer essa tradução. Vocês ouvem, por favor, meus irmãos. Mateus capítulo 11, verso 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 13. Aleluia. Volta, ó Sulamita, volta para que nós te contemplemos, porque quereis contemplar a Sulamita na dança de Anaim. Tome seu assento adorando ao Rei Jesus nessa noite. Aleluia. Escute. Não é a primeira vez que Jesus vai fazer essa pergunta: a quem assemelharei? Certa feita Jesus falou isso sobre o reino de Deus. E dessa vez a pergunta está voltada à geração: a quem assemelharei esta geração? É nítido na pergunta de Jesus. Jesus tinha uma inteligência emocional extravagante e muito nos ensina. É nítido na sua pergunta a sua extrema responsabilidade com aquilo que ele vai dizer. Eu preciso que você redobre sua atenção para você compreender isso, porque nós vamos linkar já com o Cântico dos Cânticos e entregar o que Jesus quer. Note que Jesus vai seguir a trajetória do sábio. Qual é a trajetória do sábio? Pensar, refletir
pesar antes de falar. Essa é a trajetória do sábio. Esse tipo de postura, ela é desenvolvida através de uma vida submetida à oração, irmãos. Isso não é fácil. Porque todos nós temos a natureza caída adâmica. E é por isso que Paulo, de uma maneira muito cheia de Deus, ele vai falar que nossa carne milita diuturnamente com o Espírito. É uma guerra. Para estar aqui nessa noite é uma guerra. Para essa festa ter acontecido, foi uma guerra. Ainda está tendo uma guerra no mundo espiritual. E é por isso que eu preciso que você compreenda o que Jesus vai falar conosco nessa noite. Quando nós nos relacionamos com Deus e nós aprendemos a orar e a ter uma vida disciplinada de oração, nós vamos apreender características semelhantes à do Mestre. A oração, ela não muda Deus. A oração, ela não altera o caráter de Deus, mas o nós, daquele que está falando com Deus. Uma mulher, um homem, um jovem, um obreiro cristão com vida de oração é alguém rendido a Deus. Porque não só fala, mas ouve. Vocês cantaram isso nessa noite. E não só ouve, mas obedece. Haja vista que ouvir e obedecer é o mesmo verbo para o Senhor. Então nós precisamos iniciar essa mensagem nos chamando à responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Qual é a primeira chave que Deus nos entrega nessa noite? Chega só de falar. Nós precisamos não só falar, nós precisamos ouvir Deus e precisamos obedecer a voz de Deus. Aleluia! Era preciso encontrar um caminho, um exemplo prático, uma maneira dessas pessoas perceberem como Jesus as enxergava. Qual é o nosso problema? Nosso problema é porque a gente gosta de saber o que os homens pensam de nós. E a gente meio que parece que negligencia a opinião de Jesus ao nosso respeito. E o cerne da questão aqui é orar até Jesus alinhar nosso caráter, a ponto de sabermos como Ele nos enxerga. E para além disso, sabermos se o nosso proceder agrada a Deus. Você entende nessa noite que você está aqui por Ele e para Ele? Então a oração, ela não serve apenas para eu despejar os meus queixumes, para apresentar as minhas demandas. A oração, ela me amolda, ela me aquieta, ela me ensina a esperar. A oração desenvolve em mim a capacidade de ouvir Deus, de ter um relacionamento com Deus e de receber diretrizes de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! O tema de vocês é extremamente oportuno. Despertarei ao romper da alva. Isso nos leva a compreender sobre a ótica do salmista o quão necessário é e urgente nós voltarmos para onde, irmã? Para o altar da oração. Você entende isso nessa noite? Para o altar da oração. Voltar ao início de tudo. Como tudo começou, irmãos. Quanto mais eu oro, melhor eu fico. Quanto mais eu oro, menos trabalho eu dou nas igrejas. Quanto mais eu oro, menos confusão eu faço, menos fofoca faço. Quanto mais eu oro, peco menos. Então quando eu não sei, eu oro. Quando eu não entendo, eu oro. Quando eu não posso, eu oro. Quando eu não ouço, eu oro. Quando eu não posso me mover, eu oro. Para namorar, eu oro. E para casar, aí é que eu oro mesmo. Aleluia! Então o amado nos chama nessa noite, fonte de Belém, a oração. Despertai, é a palavra de Deus para nós. Jesus, sendo Jesus, não só refletia, ponderava, parava e orava. Jesus vai fazer a pergunta e ele se lembra de um grupo de meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Jesus está denunciando uma geração indiferente. Com toda humildade eu preciso entregar essa mensagem. Uma geração indiferente que não esboça reações, uma geração que não dança, mas também não chora. A princípio Jesus está falando sobre o ministério dele e de João. Ele vai dar testemunho de João. Quando você ler mais acima, você vai entender o contexto. João assume uma forma de vestir em comum. João anda pelo deserto. João se alimenta de mel silvestre, de gafanhoto.
Alguém olha e diz, esse João não serve para ser profeta. Ele é antissocial. Jesus, por outro lado, se veste como um cidadão daquela época, dentro daquela cultura. Ele se alimenta da forma como todos os demais do seu tempo se alimentavam. Ele se assenta à mesa deles, inclusive à mesa dos pecadores. E eu vou lhe dizer um detalhe. Nós não estamos aqui porque há mérito em nós. Nós não estamos aqui porque somos bons. Nós estamos aqui porque um dia Ele permitiu-nos, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, pela graça, pelo favor imerecido, nós assentarmos à mesa com Ele. Você entende essa verdade, meu irmão? Aleluia! Graça a isso! Graça a isso! Jesus está dizendo, João Batista é antissocial, eu sou social demais. O problema de vocês é a indiferença. Aí a gente olha, pensa sobre essa geração, a quem Jesus se refere e nota o quanto ela é parecida com a nossa geração. Porque o que Jesus está questionando não é o fato desse grupo dançar, cantar, tocar ou chorar. Jesus está questionando o seguinte, vocês precisam gostar de alguma coisa. Ele está dizendo isso, vocês precisam gostar de alguma coisa. Vocês precisam reagir, despertar. Vocês precisam reagir, você está entendendo isso? Vocês precisam reagir, vocês precisam gostar de alguma coisa. Uma geração não é só indiferente, mas é uma geração insatisfeita, o que ele está dizendo aqui no texto. E pior, sem atitude, parada, apática, sem senso de urgência, aleluia, é gente que vem a uma festa linda como essa e não consegue se alegrar, não consegue glorificar, tem dificuldade para se ajoelhar, para orar, para se levantar. Meu Deus, o problema não é a festa, o problema não é a liturgia, não é o louvor, não é o ritmo, o problema não é a pregação, a direção, o problema somos nós que somos indiferentes, insatisfeitos, mas Jesus está na casa nessa noite para trazer fogo do Espírito Santo. E Jesus denuncia todo tipo de indiferença. Se for para dançar, dança. Se for para glorificar, glorifica. Tocar, toca. Chorar, chora. Mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Aleluia! Nós não podemos continuar indiferentes, irmãos, porque eu olho para o orvalho da manhã. Esse povo está aqui de segunda a sábado. Eu não sei de onde é que elas tiram tanta força. Eu me lembro que a Ticiane, ela chegou para mim, Verônica, e ela disse, Karina, vamos implantar esse projeto que tem lá na Fonte de Belém aqui, da consagração. Eu disse, amiga, se eu fosse tu, eu não pegava nesse negócio não, porque quem não pode com pote não segura na rodilha. Eu fui sincera, pastor. Ela disse, amiga, tu não está comigo? Eu estou, mas o povo não está, não. Você não tem noção do que são aqueles idosinhos lá da Fonte de Belém, não, meu filho. Todo sábado eles estão lá. Toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu sei porque eu acompanho. Tu quer para ti? Ela, é assim? Eu, é assim, sim, sim. E são 11 anos, né? Cadê as mãozinhas de vocês? Aleluia. Reaja, se levante, meu irmão, pelo amor de Deus, desperte. Só não saia daqui do mesmo jeito. Aleluia! Eu entendo que existem crentes que preferem a flauta, aqueles mais efusivos, que se levantam, glorificam, falam alto como eu, gesticulam, marcham, até correm. Mas tem também aqueles que são mais comedidos, mais reflexivos, que oram em silêncio, glorificam mais baixo. Sabe qual é o tipo de crente bom mesmo que Jesus está dizendo aqui para nós? Se for flauta, ele toca, ele dança. Se for lamentação, ele chora, porque ele não veio assistir o culto, ele veio fazer o culto para Adonai, para El Shaddai, para o Criador de todas as coisas. Aleluia! Esse é o crente bom, meu irmão, que não vai ver pregador, porque não tem a ver com quem toca, prega, canta. Aqui é Jesus, tudo aponta para Ele é o dono da festa. Jesus estava contando uma certa feita uma parábola. Vocês conhecem muito isso? Lucas capítulo 15. Ei, Caio. Volta aqui, Caio. Vem pra cá. Vem trabalhar, ó. Vem pra cá. Esses músicos tudo lá atrás. Que é isso, pastor?
Ó, jovens, deixa eu entregar uma chave aqui para jovens. Você que gosta de namorar com músico, né? Quando o músico sai daqui, na hora da palavra, vigia. Músico tem que ficar aqui na hora da palavra, ouvindo a palavra. Eu vou entregar porque Jesus está mandando. Na hora da palavra, os músicos tu faz o caminho da Índia, costurando a igreja. Kalamandecovia nagasúbia. Casa com feio, que não toca nada, mas casa com crente. Aleluia! Jesus estava contando uma certa feita uma parábola em Lucas 15. Jesus está ali contando a parábola do filho pródigo. E é evidente que no desenvolvimento da parábola a gente vai perceber quem é o pai da parábola. Lucas 15, 25, o texto diz: e o filho mais velho estava no campo. Diga comigo, no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música, diz o texto. E as danças. Havia festa na casa, havia celebração na casa, havia louvor na casa, está no texto. Cadê o Caio, menino? Menina, é para tu ir para ali, ó. Deus te ensinou violão, bateria, contrabaixo, teclado. Para quê? Para ficar sentado. Me ajuda aí, ó. Por favor. Estangedor. Esse povo recebe talento, né? E não quer usar os talentos. Jesus tira tudinho e passa para quem quer. Pega aí, irmão, seus talentos. Pega. Bora, Felipe, meu filho. Vem cá. A barba de Arão. Menina, eu tenho que brincar com vocês, porque quando começar a peia, aleluia, aperta o cinto, o piloto está na casa. Isso tudo, diz o texto sagrado, ele ouviu chegando perto da casa. Ele deveria ter entrado, ter participado, ter se voluntariado. E ter dito, né? Se tem festa na casa, eu estou entrando. Aleluia. Porque essa festa, ela não é do orvalho da manhã. Essa festa é da igreja. Quantos entendem essa verdade aqui nessa noite? Mas ele preferiu chamar os empregados. E perguntou, o que está acontecendo dentro da casa? Eu não posso fazer parte de um grupo, nem você, meu irmão, que quando percebe o que Deus está fazendo na casa, fica do lado de fora. Você está entendendo isso nessa noite? Indiferente, queixoso, questionando o que está acontecendo dentro da casa. Isso aí é coisa de gente que não ora. É isso que nos leva a entender qual é a importância do caminho da oração, porque a oração nos traz um despertamento para uma melhoria espiritual grande. Não é só maquiagem, irmãs, não é só dieta. O Senhor está falando para nós nessa noite. Vocês querem avivamento? Então, pelo amor de Deus, é noite de arrependimento, de quebrantamento, de voltar aos primórdios. Aleluia! Só orando a gente consegue sepultar o nosso eu, abrir mão da razão, do direito, parar de reclamar, de questionar, sabe, deixar a indiferença, a apatia espiritual. Orando a gente passa para dentro de casa e se envolve. É sobre isso. Nós precisamos nos envolver mais com as coisas da igreja, com a oração. Não dá para prosseguir assim. Porque depois que a gente se envolve com a oração, a gente não só desperta cedo no mundo físico, mas também no mundo espiritual. E o Espírito Santo nos chama para um processo de conversão, de metanoia, de mudança de pensamento, de conduta, de postura, de caráter. É isso que Deus quer implantar em nós aqui nessa noite. O crente que fica dentro da casa envolvido, ele não se embaraça, ele não se distrai. O crente que ora, ele fica dentro da casa em comunhão com os irmãos. Porque eu entendo, e nós cantamos aqui com a pastora Gisela, sobre um Deus que está voltando, um Jesus que vem arrebatar uma igreja. E ele não vem arrebatar um povo intrigado, um povo obrigado, ele vem arrebatar um povo dentro de outro povo. Cadê você nessa noite? O rei está voltando. O rei, tenha temor, a trombeta. Sim, o rei canta lá a súbia.
o Rei. Aleluia. Ele vem. O crente que ora, ele sai dos corredores. O crente que ora, ele sai do estacionamento da igreja. Quem ora não tem tempo para bobagem, para coisa pequena, medíocre. Ele não se preocupa quem vem pregar, cantar, tocar. Oh, o intuito dele é agradar o Pai, é se envolver com as coisas do Pai. Crente que ora vive em outra atmosfera. Aleluia, Santo Deus. Vem para dentro da casa nessa noite. Vem para dentro dessa casa nessa noite. Chega de ociosidade. Chega. Ai, meu Deus. Aí tem gente que diz: para que tanta festa? Para que tanta oração? É chá, é isso, é seminário, é congresso, é culto. Ai, é farda, é jogral. É igreja. A gente não tem que ter folga não, irmão. Eu vou lhe explicar dentro da Bíblia que crente não tem que ter folga. Quando Davi quis folga, ele ficou na ociosidade. E o que aconteceu? Pecou. Vem para dentro da casa, vem se envolver. Vem orar. Desperta enquanto você pode, meu irmão. Quem ora não fica se importando com bobagem. Ele quer apenas adorar. Eu vim para adorar. Eu fui chamado para adorar. Ora, mas você não é o filho mais velho que não entra na casa, mas fica questionando. Se você quer saber o que é que está acontecendo, então entra na casa. Aleluia. Deixa eu entrar na mensagem. Capítulo 6, verso 13 de Cantares de Salomão. Esse livro exalta o amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. É um livro poético. Salomão e Sulamita. A Sulamita, ela tem tanta afinidade com esse homem. Ela é uma só com ele. Ela é uma versão feminina dele. A Sulamita de Salomão é uma parte dele, é uma extensão dele. Ela é ele fora dele. O livro tem uma tipologia que aponta para Jesus e a igreja. O que é a igreja? Se não uma extensão dele. É por isso que a gente precisa orar para melhorar, porque a gente está longe de ser parecido com ele. Quando a gente começa com bobagem, irmão, a gente tem que olhar e tem que dizer: meu Deus, eu estou longe de parecer contigo. Nós somos um com ele e nele, o corpo. E ele é o cabeça. É por isso que existem algumas decisões que são tomadas na igreja que desagradam alguém. Porque as direções, elas emanam do céu. E Isaías capítulo 55, o profeta é muito feliz para dizer que a gente não acompanha os pensamentos de Deus, porque são muito altos. Algumas decisões de Deus vão soar para nós muito incompreensíveis. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É por isso que ele é Jesus Cristo. E nós somos cristãos. Aleluia. É por isso que eu, como igreja, passo todas as aflições que ele passou. É por isso que ele foi crucificado. E eu também estou crucificado nele. Você entende isso? O capítulo 6 de Cantares de Salomão trata de um cortejo nupcial. Eu vou tentar ser breve. Volta! Volta, Sulamita! Volta, volta, porque para que nós te vejamos. Porque olhais para a Sulamita como para as fileiras de dois exércitos. Na minha tradução que eu trouxe na revista atualizada. Ou quando dança a dança de Maanaim. A versão King James, ela vai dividir tudo em grupos. A fala das amigas da noiva, a fala da noiva e as falas do amado. As amigas da noiva, elas são as convidadas do cortejo. As que não são noiva, elas são simpatizantes. Entenda uma coisa. Quem vai casar é a noiva. Entenda isso, por favor, e guarde essa informação.
Aleluia. A Bíblia diz que as amigas da noiva começam a dizer assim: volta, por favor. Retorna para que nós possamos contemplar o teu esplendor. Aí o amado responde assim para as amigas da noiva: porque tu desejas tanto admirar a Sulamita, enquanto ela baila ou dança em Maanaim, a dança da noiva entre dois acampamentos. Entenda, a noiva está indo, ela está indo embora num cortejo nupcial. A noiva vai morar com o noivo. A noiva está dançando, está celebrando. Dança de Maanaim é dança de celebração, é dança de saída. É para quem está deixando a terra. Tem gente que já entendeu e está indo em direção ao noivo. Aí as amigas gritam para ela voltar. A dança de Maanaim é a dança da intimidade, a dança que é só para o noivo. O louvor dessa igreja é só para o noivo. A beleza dessa igreja é só para o noivo. O esplendor dessa igreja é só para o noivo. A adoração dessa igreja é só para o noivo. A noiva está indo embora e as distrações e propostas sedutoras aparecem no contexto para atraí-la. E o Espírito Santo dizendo: não adianta chamar, somos do noivo. É por isso que eu preciso correr nessa noite para o altar da oração, para me revestir e resistir. Nunca foi tão necessário ter resistência. Satanás quer defraudar a nossa adoração, mas não vai. Não vai. Ninguém vai me calar. Te adorarei. Está em meu DNA. Ainda quer tirar. Ninguém usa a noiva é do noivo. Não se iluda, o mundo não respeita e nem honra a igreja. Eles não creem na palavra. Eles não querem ser noiva. A noiva não tem pacto com os simpatizantes. O negócio dela é o noivo. A noiva está indo embora. Você pode entender isso nessa noite? Quanto mais você orar, vai se revestir de espiritualidade. Você vai perceber que você não é daqui e não vai se apegar a nada dessa terra. Aleluia. Tem gente confundindo Sulamita com Sansão. São palavras com S, mas não são a mesma coisa. E eu vou lhe explicar. Sansão estava caído. Tinha perdido a visão. Tinha quebrado a aliança com Deus, que é a coisa que nós temos de mais importante. Tem gente que brinca com isso, né? Tem gente que paga para ver e brinca mesmo com a aliança que tem com Deus. Leve a sério sua aliança com Deus. Traz ele para brincar no tempo de Dagon. Essa igreja ela não é brinquedo de Satanás, tá bom? É por isso que esse povo aqui ora por vocês, porque essa igreja não é brinquedo de Satanás. Marionete do diabo, ela ora, ela é revestida. Essa igreja tem dono, aleluia. Com essa igreja aqui ninguém faz brincadeira nem chacota. Assim diz o Senhor nessa noite. Essa igreja é séria. Essa igreja tem compromisso com o noivo. Por isso ela desperta na alva. Para quê? Para buscar o noivo. Não confunda Sansão com Sulamita. Também não confunda Sulamita com Salomé. Salomé gosta de aparecer. Aqui quem aparece é o noivo. Os crentes que querem ser famosos, meu irmão, famoso é Jesus. Se ele quiser, ele te leva na fama dele, mas é se ele quiser, aleluia. Quando você desce em oração, você entende que o protagonista é ele, o noivo. A glória desse mundo não nos envaidece. A oração ela tem a capacidade de desenvolver em nós humildade. Humildade necessária para entender o que o apóstolo Paulo entendeu lá em Romanos 7. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A mãe é Herodias, mulher de Filipe, mas casou-se com Herodes. Você entendeu aí a bagunça, né?
Era mulher de Filipe, mas casou-se com? João Batista vai dizer adultério. Aí o povo diz assim, crente quadrado. Não sei. Não vou questionar. É Bíblia. Com Deus as coisas são diferentes. E eu tenho muito temor nisso. Por isso que tem que orar, para saber se agrada o noivo. João Batista é profeta, perdeu a cabeça porque falou o que é a verdade. Salomé vai dançar para Herodes no aniversário dele. Mas Sulamita não dança. Você está entendendo? Ela só dança para quem? Para o noivo. Ela só serve para o noivo. Ela não divide o seu amor. Ela só canta para o noivo. Ela só toca para o noivo. Ela só louva para o noivo. Aleluia! Aleluia! A dança de Salomé é a dança da sedução. Vigie, pelo amor de Deus, porque Satanás quer prostituir a noiva de todas as formas, quer manchar a noiva. Deus nos guarde a noiva em impureza. Deus guarda essa igreja em santidade, em humildade. Cuidado, não se engane com Satanás. Você não é Salomé. Nessa noite você é Sulamita, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso ele está dizendo, vai orar. Desperta, irmão, vai orar. Não podemos perder a voz profética por causa de nenhum tipo de rendição a esse lado de Satanás. Nosso negócio não é com Herodes, nosso negócio é com o noivo. Sofra com o noivo, seja perseguido com o noivo, seja rejeitado com o noivo, mas nunca seduzido. Você é noiva. Aleluia. Vai orar para Deus lhe guardar nos últimos dias. Jovens, vão orar. Para Deus guardar vocês nos últimos dias. Vão orar. Vamos orar. A Bíblia, a mensagem, ela diz assim: dance, dance, querida Sulamita, princesa sem igual. Dance, encante-nos com sua beleza. Todos querem ver Sulamita dançar suas danças de celebração. Mas o noivo chega e interrompe perguntando: por que vocês querem vê-la? Sulamita é diferente. Você conhece uma pessoa que ora, ela é diferente, irmãos. O seu tom de voz é diferente. O seu modo de tratar as pessoas é diferente. A sua postura é diferente. Nós não estamos na terra para distrair esse mundo, para nos exibir diante desse mundo. Nós estamos aqui para salgar o mundo, para iluminar o mundo, para influenciar esse mundo. É por isso que nós precisamos orar. Nós estamos de passagem. Já estamos no cortejo nupcial, segundo o texto sagrado. E nós vamos nos encontrar com o noivo e ninguém vai nos segurar. Ninguém vai nos segurar nessa terra. Por isso que ele está nos chamando para esse despertar em oração, para entender o contexto espiritual. Demônio não deixou de ser demônio, igreja. E a igreja não pode deixar de ser noiva. Você está entendendo isso? Dança de Maanaim, acampamento duplo. Gênesis capítulo 31. Depois de servir 20 anos a Labão, Jacó percebeu duas coisas decisivas para que as pessoas diferentes, com princípios diferentes, vamos dizer assim, não caminhem mais juntos. Primeira coisa, os filhos de Labão começaram a dizer: tudo que Jacó tem foi por causa do nosso pai. Tudo que essa igreja é por causa do pai. Você está entendendo isso? Igreja não depende de ninguém, igreja depende do pai. Por isso que passamos pela pandemia e sobrevivemos, estamos aqui. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor. Nós estamos de pé. Segunda coisa, o rosto de Labão já não era mais o mesmo para com Jacó. Labão não queria perder Jacó. Jacó dava lucro, sua casa era abençoada. Por quê? Porque Jacó estava lá. Então Labão não quer perder Jacó. Maanaim. Mas quando Jacó se for, você está entendendo, meu irmão? Riem de nós, riem da nossa roupa, riem da nossa fé, riem do nosso aleluia, riem do nosso glória a Deus. Mas ai de Labão quando Jacó se for. Aleluia. Fanáticos, né? Somos assim, alienados. Mas Jacó vai, aí Deus fala para Jacó: levanta. Levanta. Deus que fala. Jacó se levanta, pega as mulheres, os filhos. Vocês conhecem essa história? 3 dias depois, Labão descobre. 3 dias depois. Jacó está indo embora. Labão não percebe que Jacó não é dele e tem uma promessa maior do que ele. Jacó está no monte de Gileade agora. Labão levanta e vai atrás.
Mas foi Deus quem disse que ele se levantasse, que estava na hora dele sair. Labão consegue, segundo o texto sagrado, alcançar a Jacó depois de 7 dias. Mas Deus fala durante a noite com Labão: não toques em Jacó. Não fala com ele nem bem, nem fala com ele mal. Aleluia. Deus está dando ordem ao teu respeito aqui nessa noite. Ninguém vai segurar a tua saída. Não adianta implantar chip, não adianta sofisticar os GPS, não adianta inteligência militar, não adianta, porque quando chegar a hora, ai, que Deus disse acabou, ninguém segura essa igreja, o céu vai se abrir e nós iremos ao encontro do noivo. Está chegando a hora da saída, igreja. Desperta, desperta, desperta e vai orar. Abre teus olhos espirituais nessa noite. Labão e Jacó conversam. Jacó faz ali um sacrifício. Ele, seus servos, Labão. Passam a noite ali inteira juntos no monte, comendo pão. De madrugada, Labão beija os filhos, filhas, os netos. Volta para o seu lugar. De manhã se despediu de quem não é dele. Porque nós não somos de ninguém, nós somos do noivo. Eu começo a concluir. Jacó se levanta. Gênesis capítulo 32. E Jacó também seguiu o seu caminho. E encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando viu os anjos: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim. 2 exércitos. No dia anterior ele enfrenta Labão e os seus homens, e Deus diz: não os toque. No dia seguinte, os anjos de Deus o encontram. E se encontra porque estava procurando. Porque quando a gente procura, a gente acha. É por isso que tem coisa que você não deve procurar. Porque se você procurar, você vai achar. Se aquieta. E é como se o céu agora dissesse para Jacó: Labão foi embora. E os anjos chegaram. Agora você vai seguir o teu caminho. 20 anos de processo. Mas Labão voltou e Jacó seguiu sob os cuidados de Deus. Porque a igreja que ora, ela não depende de Labão, mas de Deus. Eu vou repetir para você. A igreja que ora, ela não depende de Labão, ela depende de Deus. Labão volta e Jacó vai. A igreja que ora vai. O mundo fica e a igreja vai. Aleluia! Quem durante 20 anos te perseguiu, te fez chorar, pisou em ti, vai ficar. E você vai embora. Persegue crente, fala mal de crente, mas lá no pé da montanha vai ver o céu se abrirem, as nuvens teofânicas e a igreja subir para encontrar com o noivo. Cadê você nessa noite? Tem mão para entender o que Deus está falando? Dança de Sulamita, dança de Maanaim. Labão te perseguiu, mas eu te guardei. Até aqui eu te guardei. A igreja que ora, ela consegue entender isso, e é por isso que ela tem intimidade com o noivo. Ela tem um ato de celebração, porque ela entende que ela e o noivo sairá dessa terra e não sairá derrotado. Nós não vamos sair daqui derrotados, de cabeça baixa e humilhados. Nós sairemos dessa terra com alegria, irmãos. Nós sairemos dessa terra dançando. O que, irmã Karina? A dança de Maanaim. O mundo quer nos parar. O mundo quer nos manchar. O mundo quer nos oprimir. Mas eu vou resistir com você em oração nessa noite. Porque eu já estou indo embora. Eu já estou indo ao encontro do noivo junto com você. É a dança do livramento. É a dança de quem vai atravessar para o outro lado. Aleluia. É a dança de quem sabe de onde veio e sabe para onde vai voltar. Esse mundo não nos embaraça. Nós vamos sair daqui e nós cantaremos: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo, minha irmã. Receba poder, receba unção, receba graça, autoridade, resiliência, resistência para vencer esse mundo. Corra para a oração. Não desista. Fica de pé, por favor.
A quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos. Nós precisamos amadurecer nessa noite. Tem gente que vive eternamente como menino na igreja. Atitude de menino, postura de menino, serviço de menino, fala de menino, discurso de menino. Se nós ficarmos dentro da casa e nós formos para o altar da oração, nós vamos amadurecer em Cristo Jesus. Nós vamos compreender o quão necessário é nos últimos dias nós nos revestirmos da unção, da graça, da autoridade de Deus. Nós não podemos sair daqui, meninos. Eu comecei dizendo, o Orvalho está fazendo 11 anos, é a pré-adolescência, mas cheia de maturidade. Porque uma igreja que entende o que precisa ser balizada na oração é uma igreja madura. Irmão, divisa de fogo, varão de guerra não sustenta crente. Corinho de fogo não sustenta crente nos dias maus. O que nos fundamenta, o que nos alicerça é a oração e a palavra. Diga comigo, oração e palavra. Tem gente que quer uma igreja moderna, arrojada, luz apagada, parede de tal. Nada contra, irmãos, cada um faz do jeito que quer. Até porque a igreja não é minha, é de Jesus. Nada contra. Só que Deus manda dizer e eu vou dizer. Aqui, nessa igreja, aqui, ainda é do tempo antigo. Quer ficar, fica, mas do jeito antigo. Como é o jeito antigo? Jejum, oração. Aleluia. Modernidade só nos leva para a perdição. O Senhor está chamando você para amadurecer nessa noite. A quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos. Menino é insatisfeito, irmão. Menino quer uma coisa de manhã e outra de tarde. Menino oscila. Eu digo, é muito meu menino. Às vezes eu faço uma pergunta para ele, depois eu repito a pergunta e disse, cara, tu já mudou a resposta. Tu não sabe o que tu quer, porque é menino. Menino não sabe o que quer. É por isso que menino não casa. Porque casamento é para homem. Aleluia! Menino quando casa acaba com a história. Casamento é para homem. Menino é assim, ó, não tem maldade, não sabe o que está rolando, não está nem aí para as câmeras, para vocês que estão olhando para eles. É menino. Mas 1 Coríntios capítulo 13 diz que nós vamos deixar de ser menino nessa noite. Quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino. Como é que eu consigo isso? Vou lhe dar a receita. E nós vamos encerrar. Em fervem. Quando tu... Solte a voz. Adore. Dê o seu melhor para Jesus nessa noite. E vem nos controlar, Jesus. Que o Senhor, não somos nós. Nós não temos nada. Segura aí, meus irmãos. Só os meninos. Eu quero orar por você e com você. Onde está a primeira pessoa nessa noite? Primeiro corajoso, a primeira corajosa para vir ao altar. O noivo está na casa e ele está disposto a te receber nessa noite. Eu quero orar por você que deseja fazer uma aliança com o noivo. Nunca foi tão importante termos essa aliança aqui, ó, no dedo anelar com o noivo. Aonde está você nessa noite? Primeiro corajoso, a primeira corajosa. Irmã, eu estou disposto, então venha. O noivo quer te abraçar. Eu quero orar por você nessa noite que deseja se reconciliar. Nós não temos mais tempo, irmãos. Tempo é a única coisa que nós não temos. E nós não podemos mais perder tempo com bobagens. É
por isso que nós precisamos estar em fervente, em constante, ininterrupta oração, para compreendermos que nós não temos tempo. Aleluia. Espírito Santo, eu quero orar por você, com você. Jesus disse: vocês não podem mais continuar indiferentes. Eu tenho falado, eu tenho renovado, eu tenho falado de novo, e vocês não podem continuar, sair daqui nessa noite indiferentes. Vocês precisam despertar. Eu insisto porque o Espírito Santo diz: tem. Aleluia. Aonde está você nessa noite? Você que está ao lado de alguém, pega na mão e traz. Seja essa pessoa que dá resposta, que dá destino, que é mediadora, que é ponte condutora até o altar. Por que eu te chamo para o altar? Porque é no altar que a gente entrega. A gente não recebe nada, a gente entrega. A gente entrega nossas dores, nossos traumas, nossas angústias, nossas preocupações, a nossa ansiedade. Meu irmão, não adianta você ficar anos e anos, entra, sai de igreja, vem a culto, vai para culto, volta de culto, e não tomar uma decisão assertiva nessa noite. Melhorar, é por isso que tem que orar, porque a oração nos melhora. Diga comigo, a oração nos melhora. Sempre as mulheres dão o primeiro passo. É sempre. Aí o povo diz: é porque a senhora defende as mulheres. Eu vou defender quem, irmão? No momento que Jesus mais precisou, todos os homens correram, só ficaram as mulheres. Cadê as mulheres aqui nessa noite? Vocês riem, mas é verdade. No momento que Jesus mais precisou, quem ficou foi as mulheres. As Marias. Cheio de Maria aqui no Orvalho da Manhã. Cadê as Marias aqui? Maria não abandona Jesus. Maria não larga a mão de Jesus. Maria não deixa a cruz. Maria não sai da igreja por qualquer besteira. Não é qualquer vento que leva Maria. Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? Morar no céu com o noivo. Voltar para casa. Aleluia. Menino é qualquer coisa. É uma besteirada. Não tem mais tempo para estar mudando de igreja não, irmão. Onde tu for, o urubu é preto. Já quieta aqui, meu irmão. Foi aqui que Deus te plantou. Então serve aqui, adora aqui, glorifica aqui, abençoa aqui, dizima aqui, oferta aqui, seja crente aqui. Mas ora, para você não ficar aqui dando trabalho. Aleluia. Tem mais gente. Cadê você nessa noite? As cantoras aí, tanta cantora que cantou aí, vem uma cantar aqui. Eu não vou chamar ninguém pelo nome, para depois dizer que eu tenho predileção, né? Deixa, meu pastor lá, ele diz isso. Eu quero uma mulher para orar. A pessoa se voluntaria, porque eu aprendi uma coisa, irmãos, esse meu tempo de crente. Olhe para mim. Deixa a irmã Nara vir preparar aqui. Olhe para mim, eu aprendi uma coisa. Para servir e adorar, ninguém pede permissão, viu? Para de negócio de, é porque não me chamaram. É porque... O quê? Você quer uma pauta? Um ofício? Para servir e adorar, ninguém pede permissão. A igreja está cheia de serviço. Se você orar, você vai abrir os seus olhos espirituais e você vai ver. Aleluia. Tem muita coisa para fazer. Jesus disse que grande é a obra, a seara, e poucos são os ceifeiros. Né, minha pastora? É uma multidão aqui na festa, mas quando eu venho dia de sábado, só é esse povo aqui, ó. Sobre toda a mente e coração, pois sei que existe Espírito Santo está te chamando. Em tua presença. Pelo amor de Deus, ouça a voz de Deus. Jesus. Deus está te dando uma última oportunidade. Jesus, quero declarar teu nome. É o teu nome, Jesus. Quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Venha consertar sua aliança com Jesus que está quebrada, viu? Tenha vergonha não, tenha vergonha de ficar aí, do mesmo jeito, sair de fé.
as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome. Vamos cantar Fonte de Belém. Sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Você pode adorar? Teu nome é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. É esse nome que está te chamando nessa noite, o nome que é todo sobre todos os nomes. Teu nome é cura, Jesus que é poderoso. teu nome é vida, É o teu nome, Jesus, que é poderoso. destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Poder Oh, Espírito Santo de Deus. no nome de Jesus. Nos ajuda, Jesus. A poder Nos converte, Jesus. no nome de Jesus. Nos melhora, Jesus. A poder no teu nome, Jesus. Solta as vidas essa noite. Cadeias quebrar. Quebra, cadeias Jesus. Quebrar, cadeias quebrar. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Diga. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias Oh, quebrando. Senhor, nós ouvimos, Pai. Tu está libertando vidas nessa noite. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. A cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, Espírito de Deus. Dança de Maanaí. Dança do livramento. Dança da saída. A noiva está indo embora já já e você vai perder a oportunidade. Você precisa de uma aliança para ir com o noivo. Jesus vai casar com a noiva, não é com simpatizante, com amiga de noiva. Ele vai casar com a noiva. Aleluia! É uma noite de decisões, irmãos. É uma noite de decisões. Porque não é só receber a porção da palavra, é sair por aquelas portas e sustentar aquilo que você está decidindo aqui nessa noite. Se você orar, você vai entender o mundo espiritual. Vai reclamar menos, vai falar menos, vai comer menos, vai jejuar mais, vai vigiar mais. O Espírito Santo está operando e eu não vou interromper isso. Aleluia. Por favor, alguém dessa senhora aqui, ajuda aqui, por favor. As meninas aí do Orvalho, ó, abraça aqui essa senhora. Eu não tenho como descer mais. Aqui, ó. Coloca a mão no coração dessa senhora aqui. Ela tá chorando muito. Fique ligado, por favor, em nome de Jesus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração
Deixa o Espírito Santo trabalhar nessa noite. O pastor está descendo. E você fica em espírito. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar. Obrigada, Jesus. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E aqui estamos. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Cante, que essa aça. É que essa aça pegou fogo e não se consumiu. Solte a voz. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Segura aí, meninos, por favor. Nós precisamos orar. Por conta do horário. Eu não me importo. Eu fico na igreja até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Não tô nem aí. Mas tem gente, né, que se importa. Então eu preciso interromper pra gente orar.